Presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defende Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023. Polícia Rodoviária Federal afirma que todas as rodovias federais estão desbloqueadas. E você vai ver também. A Agência Nacional de Telecomunicações cria código para identificar ligações de cobrança. Coreia do Sul detecta a atividade de 180 aviões de guerra da Coreia do Norte e mobiliza seus caças. Elon Musk começa a demissão em massa dos funcionários do Twitter. Às vésperas da Copa do Mundo, você vai relembrar o Mundial com mais cartões da história do campeonato. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, muito boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse hoje que o Congresso Nacional tem sensibilidade sobre a manutenção do valor de R$ 600 do Auxílio Brasil, assim como o aumento real do salário mínimo no início de 2023. O valor do auxílio praticado agora não está previsto para o orçamento de 2023, bem como o aumento do salário mínimo. Para possibilitar os benefícios, a equipe do presidente eleito Lula prepara uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC da Transição, para retirar esses valores do teto de gastos. A medida precisaria de aprovação no Congresso. Nós temos que ver todas as possibilidades que nós temos para viabilizar aquilo que foi contratado nas urnas, que é importante. Ou seja, nós não podemos entrar 2023 sem o auxílio emergencial, sem o aumento real do salário mínimo. São coisas que foram contratadas com o povo brasileiro. E tenho certeza que o Congresso tem essa sensibilidade, Tribunal de Contas também. A presidente do PT acompanha o processo de transição de governo. Nesta sexta-feira, Gleisi e Aloysio Mercadante visitaram a sede do Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília, onde será instalada a equipe de transição. Segundo ela, existe a possibilidade de Lula, que está em viagem, faça sua primeira visita a Brasília como presidente eleito já na próxima semana. E o senador e relator geral do orçamento de 2023, Marcelo Castro, disse que há consenso entre os parlamentares para a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 e que o Congresso terá que atender à demanda. Para ele, é viável o prazo de 17 de dezembro, estabelecido para que o orçamento esteja pronto, já com a promulgação da chamada PEC da Transição, que permitiria o auxílio. Segundo o relator, o aumento do programa social de R$ 405 para R$ 600 custará cerca de 70 bilhões de reais, que ultrapassam o teto de gastos estabelecido em lei. Outras despesas ainda podem ser contempladas, como o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. E a Polícia Rodoviária Federal informou hoje que todas as rodovias federais estão desbloqueadas. Mas até o momento há registro de 11 interdições, onde o fluxo está parcialmente impedido. 966 manifestações foram desfeitas, conforme informado pela PRF nas redes sociais. Das 11 interdições parciais, 5 estão localizadas no Pará, 3 em Mato Grosso. Há ainda 2 pontos de interdições em Rondônia e 1 no Amazonas. O valor do IPVA deve subir em 2023. Em todo o país, o tributo vai ficar maior, mesmo sem elevação das alíquotas. O IPVA é cobrado todos os anos dos proprietários de veículos de passeio, de motos e caminhões. No ano que vem, o valor do tributo vai ficar mais alto em todo o país, apesar de não ter alteração das alíquotas. Isso porque o imposto é calculado em cima dos preços médios dos veículos, praticados no mercado e registrados pela tabela FIPE. E esses valores dispararam nos últimos 2 anos, com a alta de preços dos veículos novos puxando os dos usados. A alta de vendas, a falta de peças e o aumento de outros custos estão entre os motivos. No IPVA deste ano, os motoristas de São Paulo puderam dividir o valor em 5 parcelas para a quitação do imposto.
No atual exercício, quem pagou o tributo integralmente em janeiro recebeu desconto de 9%, enquanto o pagamento da cota única ou parcelamento a partir de fevereiro rendeu abatimento de 5%. A boa notícia é que no próximo ano muitos veículos vão ter isenção do imposto. Alguns fatores determinam o benefício de isenção do IPVA. O ano em que o veículo foi fabricado é um deles. A isenção do imposto pelo ano da produção do veículo é diferente de acordo com o Estado, podendo variar de 10 a 30 anos. A isenção em veículos com 10 anos ou mais é válida nos estados de Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima. Já para o estado de Santa Catarina, é considerado isento do imposto os veículos com 30 anos ou mais. E o mês de novembro chegou e muita gente já fica na expectativa de receber o 13º salário. A primeira parcela deve ser paga pelos empregadores até o dia 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Todos os trabalhadores com carteira assinada têm direito ao benefício. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Quem trabalhou por pelo menos 15 dias com carteira assinada no ano de 2022 e não foi demitido por justa causa, tem direito a receber o 13º salário. Aquela pessoa que está empregada desde janeiro na mesma empresa deve receber o valor integral. Se não, pode calcular o 13º dividindo o valor do salário por 12 meses e então multiplicar esse resultado pelo número de meses trabalhados até agora. Lembrando que horas extras, adicional noturno e gratificações também refletem no 10º e devem fazer parte da base de cálculo. A primeira parcela, paga até 30 de novembro, não deve ter descontos e pode ser calculada pela metade do último salário bruto recebido para quem trabalhou o ano todo, é claro. Já na segunda parcela, são descontados o INSS e o imposto de renda. Estão contemplados pelo benefício todos os trabalhadores do serviço público, da rede privada, quem está de licença maternidade e até aquelas pessoas que estão afastadas por acidente ou por doença. A Agência Nacional de Telecomunicações criou o código 0304 para identificar ligações de cobrança. A medida segue os moldes do 0303, já utilizado para o caso de telemarketing. A exemplo do que já faz para diminuir a quantidade de ligações indevidas de telemarketing, a Anatel adotará também um código não geográfico para a identificação de ligações de cobrança. Em nota, a agência lembra que, conforme previsto pela Lei Geral de Telecomunicações, cabe à União, por intermédio do órgão regulador, disciplinar e fiscalizar o funcionamento das redes de telecomunicações. Segundo a agência reguladora, a medida busca a adoção de condutas responsáveis por parte destas empresas, sem sobrecarregar as redes, e lamenta o uso indiscriminado da rede de telecomunicações, causando transtorno aos usuários. E olha só, atropelamentos contra assaltantes se multiplicaram no país. O ato é normalmente cometido por terceiros que presenciam assaltos e reagem contra os ladrões. Acompanhe agora o que diz o Instituto de Legítima Defesa sobre o assunto. As cenas impressionam. O vídeo começa com imagens de uma caminhonete que havia acabado de atropelar um suspeito que tentava roubar uma moto na Avenida Faria Lima, zona oeste de São Paulo. O segundo suspeito foge, é perseguido por este veículo SUV e metros à frente é capturado pela polícia. O caso aconteceu nesse último mês de outubro, à luz do dia, numa área nobre da capital. As cenas consideradas cinematográficas levantam polêmica. Graças às câmeras de segurança espalhadas por todos os cantos, flagrantes como esse tornam-se cada vez mais comuns. Vídeos de atropelamentos de criminosos estão por toda a rede e revelam o aumento desse tipo de reação pelo país.
E a grande questão em torno disso é a seguinte: quais são os limites legais para essa prática? A verdade é que o Instituto da Legítima Defesa, ele é um instituto com previsão legal no Código Penal e ele tem por objetivo justamente permitir com que qualquer cidadão, não apenas os agentes policiais, os agentes de segurança pública, mas qualquer cidadão possa atuar na defesa de direitos que estejam sendo violados ou que estejam na iminência de serem violados, seja um direito próprio ou um direito de terceiros, né? Como neste caso, em que o homem assaltado por 2 criminosos é salvo pela esposa, que chega de carro, presencia o roubo e age em defesa do marido. A ideia deste instituto é viabilizar, como eu disse, a defesa de todos os cidadãos. Afinal de contas, o Estado, por meio de seus agentes, ele não se faz presente em todos os lugares a todos os momentos. Então, por conta disso, ciente de que o Estado não pode se fazer presente em todas as situações em que há violação a direitos e garantias fundamentais, existe a possibilidade da legítima defesa. Lembrando que, conforme explicou o delegado, a legítima defesa pode se concretizar em um ataque iminente ou em andamento. Ou seja, enquanto o criminoso ainda está no local do crime, mas não mais quando o assaltante foge. Como nesta situação em que o motorista do carro de aplicativo é assaltado e depois do roubo passa a perseguir o ladrão. Se um atropelamento acontece durante essa perseguição, a pessoa que até então era vítima terá de responder à justiça. Se não há um contexto de legítima defesa, o dolo ali, no mínimo dolo eventual, é o de matar. E aí, nesse caso, você vai responder pelo crime de homicídio doloso, seja na forma tentada ou na forma consumada. E tudo isso deve ser avaliado à luz do caso concreto. Diante dos riscos, este especialista em segurança orienta a entregar às autoridades o dever que as pertence. Indique que as pessoas solicitem a ação policial. Ligue o 90, tá vendo? Ligue o 90, pegue a maior quantidade de informações sobre os agressores. Ah, mas não vai ser suficiente. Roberto, em uma situação que a pessoa já está indo, está vendo acontecendo e o carro... Gente, ela assume o risco. Ele pode tanto fazer e dar certo, como pode fazer a mesma coisa e ultrapassar o limite, responder pelo excesso ou cometer um crime. E veja a seguir, Elon Musk começa a demissão em massa dos funcionários do Twitter. E ainda, às vésperas da Copa do Mundo, você vai relembrar o Mundial com mais penalidades da história do campeonato. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta às 18h46 pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. O caso da Altibank continua ocupando as manchetes. O Procon abriu um processo administrativo contra a Altibank por infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Caso a empresa não responda em 15 dias, a multa pode chegar a 12 milhões de reais. O procedimento para validação foi aberto na última quinta-feira, mesmo dia em que endereços ligados aos sócios do falso banco de investimentos foram alvos de busca e apreensão pela Delegacia de Defraudações. Os agentes cumpriram 12 mandados na capital e na região metropolitana. Nas redes sociais, a Altibank negou que cometeu fraudes e afirma que está elaborando um plano de restituição para que todos os clientes sejam restituídos os investimentos. E a ginasta mais completa do mundo é pela primeira vez uma brasileira
e a do Flamengo. A atleta rubro-negra Rebeca Andrade confirmou favoritismo e conquistou a inédita medalha de ouro no individual geral no Campeonato Mundial de Ginástica Artística de Liverpool, na Inglaterra. Rebeca não decepcionou e logo no início da disputa de salto largou na liderança. A atleta ainda passou pelas barras assimétricas e pela trave. A brasileira fez mais uma apresentação perfeita e se tornou a melhor e mais completa ginasta do planeta, faturando medalha de ouro. E a terceira para a coleção de Rebeca. Bonito, né, de se ver? Olha, o Rio vai concluir amanhã a campanha de vacinação antirrábica. Se você mora na Zona Oeste, essa será a última oportunidade para imunizar os pets de estimação contra a raiva este ano. Os bairros contemplados serão Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Paciência, Pedra de Guaratiba, Santa Cruz e Sepetiba. 80 postos vão funcionar das 9 da manhã às 5 horas da tarde. E lembrando que a vacina é gratuita. A campanha já vacinou mais de 400 mil animais, entre cães e gatos, e a meta é ultrapassar 470 mil animais imunizados. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Um ótimo fim de semana para todos e eu encontro vocês segunda-feira. Até lá. Obrigada, Anderson. Um ótimo fim de semana para você também. Anderson, um ótimo fim de semana. Até segunda. E a Petrobras informou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de mais de 46 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. A companhia também anunciou o pagamento de dividendos bilionários aos acionistas, uma espécie de participação nos lucros da empresa. A companhia registrou lucro líquido de 46 bilhões e 960 milhões. O resultado ficou 15,2% abaixo do lucro reportado no segundo trimestre, principalmente devido à desvalorização do barril de petróleo. A estatal divulgou também que seu conselho de administração aprovou o pagamento de dividendos. O valor soma 43,7 bilhões. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar teve nova queda nesta sexta-feira, na primeira semana após as eleições presidenciais, e chegou ao menor valor desde 29 de agosto. A moeda norte-americana caiu 1,29% e encerrou o dia cotada a R$ 5,05 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta hoje em um dia mais positivo no exterior e com as ações da Vale puxando o desempenho para cima. A Petrobras, por outro lado, foi destaque negativo. A Bolsa subiu 1,08% a 118.155 pontos. Uma semana depois de comprar o Twitter, o bilionário Elon Musk começou uma demissão em massa na rede social. A empresa comunicou todos os funcionários que vai começar esse processo difícil, reduzir a força de trabalho global pela metade. Cerca de 3.700 trabalhadores serão desligados para reduzir até $1 bilhão de custos. Quem for demitido vai receber o aviso pelo e-mail pessoal. Quem ficar vai ser notificado pelo e-mail de trabalho. Um grupo de funcionários já entrou com uma ação coletiva ontem contra o Twitter, alegando que o processo de demissão em massa não tem aviso prévio de 60 dias, o que viola leis trabalhistas do país. Na semana passada, Musk já havia demitido funcionários de alto escalão, como diretor executivo, cargo que agora ele mesmo assumiu, e também o diretor financeiro. Elon Musk diz que vai defender a liberdade de expressão na plataforma, mas não deu detalhes sobre como vai fazer isso. Um diplomata dos Estados Unidos revelou que os países do G7 vão pedir a extensão do acordo sobre grãos ucranianos. A Rússia retornou ao tratado nesta semana. A informação foi passada por um diplomata dos Estados Unidos que fez a declaração a repórteres à margem de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores das 7 economias mais ricas do mundo em Münster, na Alemanha. Ele explicou que os países do G7 apoiaram, em particular, os esforços do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para convencer a Rússia a aceitar o prolongamento do acordo. As exportações de grãos dos portos ucranianos foram retomadas nesta semana, depois do retorno da Rússia ao acordo assinado no final de julho em Istambul. O tratado, que expira em 19 de novembro, permitiu a exportação de 10 milhões de toneladas de cereais e outros produtos agrícolas desde agosto, o que ajudou a aliviar um pouco a crise mundial agravada pela guerra na Ucrânia.
Os chefes da diplomacia do G7 discutiram no encontro sobre o apoio contínuo à Ucrânia, até sobre um mecanismo de coordenação dentro do G7 para reparar, defender e restaurar as infraestruturas energéticas danificadas por ataques russos. As Forças Armadas da Coreia do Sul mobilizaram caças de combate depois de detectar a presença de 180 aviões de guerra norte-coreanos no momento em que Seul participa de grandes manobras militares conjuntas com os Estados Unidos. A tensão se agrava entre as Coreias do Sul e do Norte. O exército sul-coreano participa de grandes manobras militares conjuntas com os Estados Unidos. O Estado-Maior Conjunto informou que as Forças Armadas sul-coreanas enviaram 80 aviões de combate, enquanto os jatos que participaram das manobras militares esta semana permanecem à disposição. Esta semana, a Coreia do Norte lançou um número recorde de mísseis, incluindo uma tentativa frustrada de míssil intercontinental na quinta-feira. Em resposta aos disparos do regime comunista, Seul e Washington prolongaram até sábado as manobras conjuntas. Estes são os maiores exercícios militares já realizados pelos dois países, o que enfurece o regime norte-coreano. Os principais assessores do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão de olho na terceira semana de novembro como um ponto de lançamento ideal para a sua campanha presidencial de 2024. Duas fontes disseram que a equipe de Trump discutiu o dia 14 de novembro como uma possível data de anúncio, que ocorreria menos de uma semana após as eleições de meio de mandato. Nenhuma data ainda foi definida e Trump pode adiantar o anúncio ou adiar, dependendo de como os republicanos se saem nas eleições na próxima terça-feira, dia 8, e da disponibilidade de locais. Trump foi aconselhado por vários de seus principais tenentes a anunciar sua terceira campanha presidencial de um dos estados do campo de batalha que ele perdeu para Joe Biden em 2020, embora outros o tenham encorajado a permanecer na Flórida, onde segue muito popular entre os eleitores republicanos do estado. Vamos falar de futebol. Faltam 16 dias para a Copa do Mundo e vamos então ao Boletim Esquenta Qatar 2022. E hoje, Leonardo Félix fala da edição que mais teve faltas e expulsões da história do Mundial. Acompanhe. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 que traz informações da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você sabe qual mundial é o recordista em cartões vermelhos? Esta marca negativa cabe à Copa de 2006 na Alemanha. Foram 28 expulsões no total, superando os 22 cartões vermelhos de 98 na França. Uma partida em especial chamou a atenção sobre o alto número de advertências e faltas graves. O confronto entre Portugal e Holanda foi a mais faltosa da história das Copas. Ao todo, o árbitro aplicou 16 cartões amarelos, sendo 9 para Portugal e 7 para a Holanda, além de 2 cartões vermelhos, um para cada time. Outro ato de indisciplina marcante aconteceu na grande final entre França e Itália. O craque francês Zidane deu a famosa cabeçada no peito do zagueiro italiano Materazzi e foi expulso. É isso aí, faltam 16 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. É isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Obrigada pela companhia, ótimo fim de semana para você e até mais.